Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, o nosso autor e consumador da nossa fé, Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem. Aquele que nos ensina, sede meus imitadores, perseverai, demonstrai pelo vosso bom proceder, aqueles que têm seu espírito, onde a fé tem que ser participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar ao Deus Altíssimo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido, é Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa e não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, assim ele nos ensina. A diferença entre aqueles que estão segundo o seu espírito, o espírito reto daqueles que estão no caminho, rumo à vida vindoura, e ainda os dias lhe vão bens e longos nessa terra. Assim, ele nos ensina, são aqueles que não se justificam a si mesmo, mas há quem justifica. O espírito do erro são aqueles que querem justificar a si mesmo. Estão sempre na esquerda, à direita, e ainda que digam que estão no centro, no caminho, onde dizem em centrão, na verdade o Senhor os conhece e os apanha em suas próprias astúcias e artimanhas, aonde fazem alianças com homens e não conhecem o Senhor, e a cada dia são reprovados segundo as suas próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. O espírito do erro é um espírito onde, na verdade, estão sempre, não tem nem mesmo uma consciência para examinar a si mesmo. Estão como cegos, como que, na verdade, estão sendo cumpridores, e uma vez que o Senhor já os rejeitou há muito tempo, e atualmente revela aquilo que estão a operar, porque tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, e assim o Senhor os vomita, onde a palavra diz, antes fosse frio e morno, aí quente, mas porque tu não és frio nem quente, por ser morno, ele está a ponto de vomitar. Porque, na verdade, estão sempre a se justificar a si mesmo. Jesus ali, quando pede para que lance a rede à direita, ali eles apanharam grandes peixes, onde a palavra nos ensina que, além de a finalidade do Evangelho é anunciar o arrependimento e salvação de almas, e além disso somos como que pescadores de homens, pescar homens, assim como a palavra diz também, caçadores de homens. E ainda que eles, como raposas, escondem suas tocas, nada passa desapercebido, porque o Senhor, na sua onisciência, na sua onipresença e o Todo-Poderoso, os contempla. Assim como aqueles que têm o discernimento, aqueles que alcançaram uma sabedoria através de um alimento sólido. Não falamos da sabedoria segundo os poderosos desta era perversa, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Mas falamos de uma sabedoria pura, viva e eficaz do alto, daqueles que, se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque o Senhor, ele pega as coisas fracas para confundir os que são fortes. Ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas desprezadas pelo mundo, para que aqueles que dizem que são e não são sejam confundidos e envergonhados.
Assim, estamos sempre nos direcionando segundo aquele que é do alto, aonde ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o mediador entre Deus e homens, aqueles que nós depositamos a confiança. Aqueles que estão segundo o espírito do erro querem se justificar a si mesmos, se julgam estar seguros, mas na verdade é uma falsa segurança, porque somente a verdade é um escudo e broquel. Aqueles que se apoiam na mentira e entendimentos de próprios olhos, aonde há segurança nisso, porque estão sempre sujeitos à ira do nosso Senhor. Dele é a ira e a vingança para aqueles que se apoiam em entendimento de próprios olhos e estão sempre com a maledicência, estão sempre desviando para a esquerda, para a direita, e não têm um espírito reto. Nós, segundo a verdade, a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Assim como a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Altíssimo, e através do Filho amado, aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, feliz a nação cujo Deus Altíssimo, e através de Jesus Cristo, é o nosso guarda e sentinela, é aquele que tudo opera e executa. Mas a nação que o rejeita é uma nação oprimida, um povo desviado. Assim ele nos ensina. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, tudo vai bem. Os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a vida vindoura, porque ele nos mantém em atitudes aonde a retidão, aonde aqueles que seguem segundo a sua justiça, aqueles que jamais pervertem o direito, aqueles que seguem segundo a equidade, não por si mesmo, mas porque o seu Espírito sempre nos instrui a perseverar desta forma. Aqueles que não fazem títulos para si mesmo e nem tampouco orientam o povo a fazer discípulos para si, mas sim arrepender segundo o Evangelho, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. A ser não nossos imitadores, mas imitar a Cristo, assim como nós imitamos a Cristo. Falamos imitamos porque Ele é o elo da perfeição. Nós sempre tropeçamos em algum ponto, sempre há um espinho na carne. Isto é até necessário, porque segundo esta carne é impossível, somente segundo o corpo glorificado do qual Ele nos preparou. E mesmo porque esse espinho há uma finalidade, para que aquele que o tem saiba que sempre precisa da obra daquele que é o mérito, daquele que é a honra e a glória. Por isso, quando ainda se tropeça em algum ponto, ainda que tenha um espinho na carne, ele é aquele que nos justifica. A sua graça nos basta e nos capacita. Aleluia! E assim, outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, assim como os que servem um rachão maldoso, que estão desorientados segundo o espírito do erro, aqueles que estão segundo o desequilíbrio, porque acham que as suas próprias capacidades são possíveis de o justificar. Nós não seguimos segundo a ousadia, não seguimos segundo a covardia, mas sim como o Espírito que nos concede ousadia, poder e equilíbrio segundo o amor que é eterno. O amor verdadeiro, benigno, que tudo sofre, que tudo suporta, que não ensoberbece, aquele que dele seja toda honra e toda glória, aquele que nos ensina a estar servindo e sendo o menor grande no reino dos céus. E assim perseverai em mais um dia, sejais conduzidos segundo o Espírito reto e inabalável, assim nos diz o Senhor.